Eu também quero saudar a amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, com a gloriosa paz do Senhor. Saudar a todos os irmãos, não só aqui de Petrolina, mas também os nossos irmãos da Filadélfia, no Rio de Janeiro. E as pessoas que ainda não são evangélicas, que ainda não tiveram um compromisso com Cristo e que porventura estejam assistindo este vídeo, este culto, é com grande alegria que nós estamos mais uma vez aqui nos reunindo para cultuar ao Senhor. Eu gostaria de convidar a igreja para abrirmos as nossas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 12. Eu, ouvindo o nosso pastor Antônio Veiga lendo sobre a história de Jonas, me deu vontade de pedir a ele para voltar um outro dia e pregar sobre esta passagem, uma passagem gloriosa em que nós podemos sentir a presença de Deus. Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 21 até o 25, diz assim a palavra do Senhor. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopor e molhai-o no sangue que estiver na bacia. E lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. Amém, meus irmãos? Esta passagem nos fala muita coisa, talvez uma das passagens em que mais possa se encaixar nos dias que nós estamos vivendo hoje. E eu quero vir aqui como obreiro do Senhor, como ungido de Deus, da parte de Deus, entregar à igreja nesses dias algumas revelações que são importantíssimas para que os irmãos estejam atentos ao momento profético em que nós estamos vivendo. Amados irmãos em Cristo Jesus, todos nós, todo o globo terrestre, toda a terra foi, nesses últimos dias, fomos alvejados por uma surpresa, por um inimigo invisível em que nós não esperávamos estar passando pelo momento em que nós estamos passando. O mundo lá fora certamente que está convulsionando pelos acontecimentos em que há mais perguntas do que respostas. A bem da verdade, esse Covid-19 ou SARS-CoV-2, conhecido como o coronavírus, é um vírus em que ele não tem um poder de morte tão forte, tão poderoso quanto outros micro-organismos, como o próprio SARS-2, como o próprio Ebola, como outros micro-organismos, como a peste bubônica, como a peste espanhola, que dizimou também milhares e milhares de pessoas em todo o mundo, principalmente na Idade Média. Porém, este vírus, ele tem um poder de contaminação poderosíssimo. Tanto é verdade que ele foi capaz de parar as nações. Ele foi capaz de trazer um caos sem precedentes neste século. E por ser uma enfermidade em que, além de ter matado milhares e milhares de pessoas, até hoje nós vamos computando pouco mais de 15 mil pessoas mortas em todo o mundo, e certamente de que esta soma ainda vai aumentar.
nós estamos também diante de um momento profético em que muitos estão apenas enxergando esta pandemia como um acontecimento natural da natureza, ou como um acontecimento sem nenhuma importância no mundo espiritual, e que em poucos dias o mundo estará voltando ao seu dia a dia, à sua rotina. Mas eu quero vir esta noite, da parte de Deus, trazer uma palavra profética, uma revelação do Senhor, de que nós estamos em um momento diferenciado no mundo espiritual. Amados irmãos em Cristo Jesus, e quando eu estava nesta tarde, meditando nesta palavra e pedindo a Deus uma mensagem para a igreja hoje, o Senhor me trouxe à memória esta passagem em que, no livro de Êxodo, capítulo 12, nós sabemos que o povo de Israel, até o povo prometido, estava 400 anos cativo no Egito, e Deus levantou Moisés para poder libertar o seu povo do cativeiro. Todos os historiadores, todos os teólogos são unânimes em dizer que a saída do povo do Egito para a terra prometida foi o momento inicial da história do povo de Israel. A saída do povo do Egito deu início ao calendário hebraico. Para os irmãos terem uma noção da veracidade disto, é que os hebreus começaram o seu calendário, a contar o seu tempo a partir da saída do Egito. Isto nos arremete a um entendimento profético, amados irmãos em Cristo Jesus. Primeiro, porque nós sabemos, entendemos esta mensagem escrita na palavra de Deus, de que antes de que o povo saísse do Egito, Deus enviou àquela terra 10 pragas. E a última praga, a 10ª praga, foi a praga que dizimou, que matou todos os primogênitos, matou todas as crianças primogênitas. Quando nós falamos em crianças, nós estamos falando em princípio, nós estamos falando em começo de vida. Quando nós falamos em crianças, nós falamos em começo de uma história, em começo de uma geração. E nós agora, de forma profética, enxergando com os olhos espirituais, estamos vivendo um momento diferente. Se no Egito nós vivemos esse momento profético inicial, que deu início ao calendário hebraico, que deu início à história de Israel, o povo de Deus escolhido na terra, e que vai passar por todo o período da graça e por todo o período da grande tribulação, até a vinda visível de Jesus. E a morte dos primogênitos é o princípio, é o símbolo, o sinal do princípio da história de tudo. Nós estamos vivendo uma praga, uma pandemia que nos arremete ao entendimento de ser o fim da história, porque não está matando jovens e crianças, mas esta pandemia, esta peste, está matando o fim da história, que são os velhos, que são os idosos. Isto é profético. Isto significa o fim de uma história, o fim de um período, e nós estamos adentrando um novo período na terra. Amados irmãos em Cristo Jesus, por que este entendimento profético de que esta peste, esta pandemia, ela não é um vírus qualquer, ela não é uma doença qualquer, mas, amados irmãos, Igreja do Senhor Jesus Cristo, estejam atentos, estejam com os olhos espirituais abertos. Esta peste, ela é um sinal espiritual para a Igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. Olha o que eu falei,
não é um sinal para o mundo esta pandemia. Esta peste é um sinal para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Podemos evidenciar que nos tempos em que Deus enviou essa peste, as 10 pragas do Egito, nós observamos que Deus chama o povo depois daquelas pragas e pede que os crentes entrassem nas suas casas e se trancassem, como nos dias de hoje, em que a igreja está trancafiada em suas casas. Amados irmãos em Cristo Jesus, diz a Bíblia Sagrada que Deus dá uma ordem para a sua igreja, que entrasse dentro dos seus lares e pudesse matar um cordeiro sem mancha, sem mácula, um cabrito novo. E com o sangue do cabrito, aquele cabrito, era uma simbologia de Jesus Cristo, de que um dia um homem sem pecado, sem mácula, sem mancha, sem rubra, um homem que pudesse vir trazer, através do derramamento do seu sangue, a salvação para o povo de Israel, mas também a salvação para todos os gentios. Esta é a simbologia do cabrito e do sangue aspergido. Porém, a Bíblia diz que Deus dá a ordem a Moisés que orientasse o povo a aspergir o sangue na verga, na ombreira das suas portas. E este sangue seria como sinal, não para os egípcios, seria como sinal, não para o anjo destruidor que passaria no outro dia, ele iria matar, dizimar todos os primogênitos, ou ele ia destruir aquela casa que porventura não estivesse debaixo da obediência de Deus. Amados irmãos, aquele sangue era por sinal do povo de Deus, de que o julgamento de Deus estaria passando pelas casas, de que a ira de Deus estaria passando por todos os lares. O sinal de Deus não era para os egípcios, era para a igreja do Senhor Jesus Cristo naqueles tempos. Este sinal que nós estamos vivendo agora, esta peste, esta praga que nós estamos vivendo agora, não é um sinal para o mundo lá fora, porque o mundo lá fora, irmãos, jaz no maligno. O mundo lá fora se convulsiona no pecado. Nós sabemos e temos presenciado. Porque, irmão Antônio, o Senhor pensa e acha que esta pandemia, esta peste que convulsiona o mundo, as nações, é um sinal de Deus para a igreja. É um novo tempo de Deus aqui na terra. Amados irmãos, alguns sinais para aqueles que estão apercebidos, para aqueles que estão acompanhando os acontecimentos no mundo, nos leva a entender, não só pelos olhos secular, mas principalmente pela revelação de Deus, de que nós estamos começando uma nova fase na terra. Deus, depois de muitos dias orando, já tenho 10 dias confinado na minha casa orando, lendo a palavra, consagrando, cantando hinos da harpa. Depois de muitos dias orando e buscando o Senhor confinado aqui no meu quarto, Deus tem me confirmado isso à luz da palavra de Deus. Nós estamos adentrando o princípio das dores. Amados irmãos, antes que essa pandemia se instalasse nas nações, nós vivíamos alguns momentos interessantes e que nos chamava a atenção e reforça essa ideia. Nós estávamos, por exemplo, na China, o governo chinês, antes da pandemia, estava, ou melhor, ainda está, enterrando pastores vivos, perseguindo os cristãos, destruindo as igrejas evangélicas. E até hoje, apesar da pandemia, continua perseguindo, matando e destruindo as igrejas. Nós sabemos que é o continente asiático, um continente que não crê
em Deus. Quando nós, poucos dias antes dessa pandemia, pudéssemos ir para o Oriente Médio, podemos evidenciar que o cristianismo, os cristãos estão sendo mortos, estão sendo perseguidos pelo islamismo. Se nós formos para outro continente, o continente europeu, nós evidenciamos que todo aquele continente foi envolvido, foi dominado pelo ateísmo. Eles não acreditam mais em Deus e a única religião pregada naquele lugar é a religião do globalismo e da nova era. Se formos transpassar poucos dias antes dessa peste, desta pandemia, ao continente americano, nós entendemos que aqueles países lá na América do Norte são conhecidos hoje como cemitério de crentes, porque as igrejas estão fechando por conta do mundo secular, por conta da nova era, por conta da globalização. Se descermos para o continente da América do Sul, poucos dias antes da globalização, poucos dias antes da pandemia, nós vivíamos dias terríveis, chamado uma festa de carnaval, onde Jesus Cristo era assassinado pelo diabo nas ruas do Rio de Janeiro. A nação do Brasil jogada no processo de prostituição, no processo das drogas, sendo destruído pelas drogas, pela prostituição. Está havendo na América do Sul uma onda de destruição da família, uma onda de destruição da igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. Antes dessa peste, desta pandemia, o mundo se convulsionava, amados irmãos, no mundo espiritual. E para completar, poucos dias antes desta ira descer sobre a terra, nós podemos presenciar e acompanhar que lá na Europa, os países do mercado comum europeu estava em reunião para conclamar, principalmente esta reunião dirigida pelo governo francês, conclamando o mercado comum europeu para poder acelerar o surgimento da globalização, da nova era e do aparecimento de um homem que pudesse vir governar o mundo inteiro. Este homem deveria ser, segundo esta reunião do mercado comum europeu, surgir de uma forma mais acelerada, porque o mundo clama por um homem que governe todas as nações. Não precisa eu dizer aqui quem é este homem para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E para completar, amados irmãos, o entendimento de que o momento em que nós estamos vivendo é profético. Poucos dias antes desta ira descer sobre as nações, o representante maior da Igreja Apostólica Romana do Vaticano anunciou para o mundo de que a Bíblia Sagrada deveria deixar de ser o livro referência do cristianismo e que deveria então introduzir uma nova Bíblia, um novo livro que seria a nova Bíblia que guiaria o cristianismo em todo o mundo. Antes da ira descer sobre a terra, nós vivíamos momentos proféticos no planeta Terra. De repente, amados irmãos em Cristo Jesus, de repente, o mundo é alvejado por um simples vírus que acomete todas as nações e que mata centenas e centenas de pessoas na terra e que assusta todos os governantes e que faz todas as divisas da terra se fecharem e que faz os governantes entrarem no processo de preocupação sem precedentes na história. Amados irmãos, agora nós vamos passar para o outro lado do entendimento do que está acontecendo na terra. Eu falei primeiro do mundo, eu falei primeiro das nações, eu falei primeiro dos gentios, mas agora
eu transpasso meu entendimento profético para que os irmãos possam entender agora o mundo espiritual. Antes desta epidemia, antes desta ira, desta praga, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a única que ainda sobrevivia na terra, possivelmente era a igreja aqui no Brasil. Porque lá na África, onde todos esperavam que seria a nação em que explodiria o maior avivamento da era presente, praticamente todas as nações da África estão conclamando os exércitos para perseguir as igrejas. As igrejas estão fechando na África, irmãos. A igreja já não está mais, os irmãos não estão podendo mais cultuar na África. Em todas as nações, como eu já falei, estão sendo perseguidas. E aqui no Brasil, nós estávamos vivendo, antes do descer desta ira, uma igreja que estava crescendo sem nenhuma qualidade espiritual. Estamos vivendo dias em que a igreja aqui no Brasil estávamos vendo uma igreja rica, uma igreja milionária, uma igreja cheia de fartura, uma igreja que não tinha necessidade de Deus. A dependência de Deus não existia, porque nós estávamos presenciando o levantar de pastores que são considerados referências para o cristianismo aqui no Brasil, para o mundo gospel e cristão aqui no Brasil, mas que na verdade são homens que estão voltados para o dinheiro, são homens que estavam vendendo a fé cristã por qualquer dinheiro, por qualquer custo. Estávamos vivendo uma igreja fofa, uma igreja sem doutrina, sem palavra, sem Bíblia, sem oração, sem consagração, sem jejum. Nós estávamos, a igreja pregando o céu na terra, e que nós não necessitaríamos mais de viver o que a igreja primitiva viveu. Amado em Cristo Jesus, de repente a igreja ela é confinada nas suas casas, presa nas suas casas. Eu imagino agora o que será depois de passar esta ira, essa peste, quando essas igrejas abrirem suas portas e que pregavam antes que guerra, que luta, que batalha não é para crente salvo, é para crente fora da presença de Deus. Eu fico imaginando, os irmãos estão me ouvindo? Eu fico imaginando como é que essas igrejas, qual a desculpa que esses pastores irão dizer às suas ovelhas? O que é que está acontecendo no mundo? Agora, irmãos, eu trago uma outra palavra profética. Nós estamos vivendo dias do princípio de dores. Este sinal que estamos vivendo agora é o mesmo sinal que Israel teve lá no Egito, quando Deus mandou que Israel se libertasse da terra. A saída do povo do Egito simboliza a saída da igreja da terra. A saída do povo escravizado no Egito simboliza o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. Daqui para frente, nós vamos vivenciar, irmãos, o princípio de dores, escrito no livro de Mateus, capítulo 24. Esta palavra talvez esteja assustando muitos que estão nos ouvindo, é o que o Espírito de Deus me faz sentir agora. Esta palavra está assustando muitos jovens. Esta palavra está assustando muitos que não estavam apercebidos do momento profético que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento, amados irmãos, quando o anjo destruidor passou por aquelas casas, sobre os umbrais, sobre as portas. Por isso o nome chama-se Páscoa.
Então, as casas onde não havia o sinal do sangue de Cristo, significa que era uma casa que estava fora da obediência de Deus. Isto traz uma mensagem para os crentes que estão nos ouvindo. Amados irmãos em Cristo Jesus, olhe agora como está a sua casa. Vigie agora como está a sua casa. Deus está te dando a oportunidade para consertar o que está sujo na tua casa. Casais que estão brigando, Deus manda agora que vocês se consertem. Casais que estavam pensando em se divorciar, voltem, porque este é o sinal do princípio de dores. Jovens que estavam distanciados da obediência e da presença de Deus, voltem, porque é necessário que nos umbrais da tua vida esteja a marca do sangue do Cordeiro para subir no arrebatamento. Jovens que estavam jogados nas redes sociais da prostituição, que estavam distanciados da igreja e não estavam mais congregando, não estavam mais dando nenhuma importância para os seus líderes espirituais, para os seus pastores, não estavam dando mais importância em ler a Bíblia e orar. Deus te está dando um sinal para que você se arrependa, para que você volte ao primeiro amor, para que você volte a congregar. Peça perdão aos irmãos que estão participando deste culto e que não estavam na presença de Deus, estavam em pecado, não estavam buscando mais o Senhor, não estavam mais orando. Deus está passando o anjo destruidor pelos umbrais das suas casas. Estamos vivendo um momento profético na terra. Estamos vivendo o princípio das dores com esta ira sobre as nações, mas este sinal não é para os gentios, não é para o mundo lá fora, não. Esta ira, esta peste não é sinal para as nações lá fora, não. É para a igreja que estava morta. É para a igreja que estava dormindo na terra. Este sinal é uma ira de Deus para as nações que perseguiam as igrejas. Mas para nós aqui no Brasil é um sinal para a igreja morta. Tem igrejas por aí que estão fazendo discoteca nos púlpitos. Tem igrejas por aí que pastores estão terminando de pregar e estão indo para os prostíbulos se prostituir, beberem álcool. Cantores que estão cantando nos púlpitos, cantores famosos. Você, crente que está me ouvindo aí, você que está ouvindo pregadores famosos, cantores famosos e não sabe que eles são prostitutos, não sabem que eles usam drogas. Preste atenção, os verdadeiros profetas, os verdadeiros líderes, obreiros estão nas suas igrejas. Os verdadeiros homens que profetizam, que pagam preço, estão nas suas igrejas. Volte para a sua igreja. Volte ao primeiro amor. Se prepara, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Eu estou aqui como profeta do Senhor. Estou aqui para pagar o preço por esta palavra. Estou aqui para pagar o preço, a consequência pelo que eu estou dizendo aqui. Há 10 anos atrás eu preguei no interior da Bahia, em uma das minhas viagens, quando eu era itinerante. Eu dizia, e Deus falava na minha boca, dizendo que haveria dias em que nós não iríamos ter condições de cultuar dentro de nossas igrejas e sim trancafiados em nossas casas. Só que eu pensava que aquela profecia era para a grande tribulação. Olha eu aqui adentrando o princípio de dores. Mas eu entendo agora porque é que Deus me guardou todo esse tempo. Porque é que eu não sou mais itinerante e não me envolvi com esta geração pecaminosa e pecadora. Porque Deus me guardou para estes dias. Porque Deus me guardou para estes últimos tempos. Deus guardou a nossa geração. Deus guardou a nossa geração para sermos profetas nos últimos dias, para sermos os profetas da última hora, para sermos os profetas da última geração dos princípios de dores.
Deus está conclamando agora todos os crentes da Igreja Assembleia de Deus Filadélfia para se tornar profeta dos últimos dias, para se tornar profetas desta última geração, para se tornar profetas deste princípio das dores que está se levantando. Mas, amados irmãos, nós não iremos passar pela grande tribulação, nós iremos passar pelo princípio de dores, nós iremos passar por esses dias difíceis, mas eu quero trazer uma mensagem alegre para a igreja nesse momento. A Bíblia diz, no livro de Joel, capítulo 2, Atos 1 e 2, Jesus fala que paralelo ao princípio de dores, paralelo às guerras que vão vir daqui para frente, aos rumores de guerra, paralelo às pestes que ainda sobrevirão daqui para frente, paralelo às pragas que ainda virão daqui para frente, paralelo aos terremotos que ficarão mais frequentes daqui para frente, paralelo aos maremotos que virão daqui para frente, às epidemias, às pragas, às doenças que virão daqui para frente, paralelo ao princípio de dores que estamos vivendo agora, a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra viverá o último avivamento. A glória da segunda casa descerá sobre a igreja em todas as nações. O grande avivamento de Joel capítulo 2, eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os filhos e as filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Amados irmãos em Cristo Jesus, depois desta praga, desta ira, iremos vivenciar as igrejas lotadas. Mas não as igrejas perturbadas, as igrejas falsas e prostitutas, mas as igrejas sérias que pregam verdadeiramente a palavra de Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo, as igrejas sérias, os obreiros sérios, os homens sérios de Deus, é que serão valorizados a partir de agora. Então, amados irmãos, se preparem, porque nós veremos a partir de hoje milagres como nunca vivemos na terra. Milagres, poder. Nós iremos ver centenas e centenas, dezenas, centenas de crentes serem batizados com o Espírito Santo nas igrejas. Iremos ver milagres, poder, a unção de Deus, Deus usando crianças correndo no meio da igreja, Deus usando os profetas para profetizar e apontar o dedo para o pecado. Deus vai levantar homens e mulheres desta geração, e eu quero conclamar nesta hora aos crentes da Assembleia de Deus, aos crentes da minha igreja, aos crentes da Filadélfia. Levanta a sua mão numa simbologia profética e fecha teus olhos. É um tempo profético que nós estamos vivendo. É o princípio de dores. Eu estou aqui como profeta do Senhor. Não estou aqui preocupado quem está acreditando nesta mensagem. Eu estou aqui preocupado com as ovelhas que creem na verdadeira palavra profética e vinda do Senhor, vinda do alto, vinda do céu. Estou aqui pregando porque o Senhor me revelou. Estou aqui pregando porque eu sei que as profecias que Deus me deu, nenhum vi cair por terra. Apesar de que a verdadeira profecia vinda de Deus, uma das principais características dela é que ela é desacreditada. Mas não me importa como profeta de Deus. O que me importa é a palavra ministrada, é a palavra entregue. Deus está pedindo agora, cada um que está aqui ouvindo, levanta a tua mão. Aqueles que estão em pecado, peça perdão ao Senhor. Aqueles que estão em pecado, peça perdão ao Senhor. Aqueles que estão com o casamento conturbado, destruído, peça perdão ao Senhor. Se consertem agora o seu matrimônio. Aqueles que estão distantes do Senhor, aqueles que estão desviados dos caminhos do Senhor, voltem para Jesus agora. Aqueles que não são crentes ainda estão nos ouvindo, aceite Jesus agora. Você pode dar um sinal aqui neste vídeo, dizendo, acenando com a mão, dizendo que está aceitando Jesus. Os irmãos que estão aí nas suas casas, com algumas pessoas que não são crentes, faça o apelo para ele agora. Para os desviados, faça apelo. Jesus está passando agora em cada lar. Jesus, o Espírito Santo está passando em cada lar agora.
Deus está trazendo um avivamento, um novo tempo na igreja do Senhor a partir de hoje. Irmãos, eu quero agradecer esta oportunidade em nome de Jesus. Obrigado, meu pastor Veiga, pela oportunidade. Meus líderes, pastor Fábio, pastor evangelista Bruno, a todo o corpo de obreiros. Obrigado por esta oportunidade. Obrigado porque eu estou sentindo a minha alma mais leve em trazer esta mensagem profética para a igreja. Que Deus em Cristo abençoe a todos nós. Vai passar, vai, mas esteja atento ao momento profético em que estamos vivendo. Que todos sejam abençoados ricamente, em nome de Jesus. Amém.